Hoje eu escolhi trazer aqui um dos livros que eu tô lendo e que está sendo muito transformador, porque é um conhecimento simples, mas de uma sabedoria milenar. E hoje nós vamos falar de um tema que de alguma forma toca todo mundo: a riqueza. Seja sincero, quem nunca desejou ser rico? Mesmo aqueles que dizem que não se importam com dinheiro, eu tenho certeza que em algum momento da vida já desejaram viver uma vida sem limitações financeiras. Porque eu não sei você, mas eu já passei por várias dificuldades financeiras e eu sei o quanto isso é ruim, o quanto isso afeta o nosso emocional, o quanto isso afeta de fato a nossa rotina e as outras fatias do bolo da vida. Então, a diferença é que muitos de nós, muitas das vezes, acaba se acostumando com a mediocridade em que vivemos, né? Que acaba aceitando aquelas fraseologias internas de que isso não é para mim, realmente é para quem já nasceu de herança, né? De quem tem descendência, ou daqueles os preferidos de Deus, como se a riqueza fosse algo inacessível para mim. E não, na verdade isso é uma vibração de conformidade que a gente entra para se sabotar, né? É até uma crença de não merecimento, porque pensa comigo, a vida em si é abundante. Se você olhar para o sol, para o mar, para a terra, para todos os elementos que formam, né, esse grande corpo, é tudo muito abundante. Às vezes a gente acha que é errado prosperar, até mesmo pelo ambiente que a gente foi criado, né, pelos padrões mentais que foram instalados na nossa mente desde criança. Só que, deixa eu te dizer uma verdade, não tem nada de errado desejar a riqueza. Não tem nada de errado. Deus é abundante, o universo é abundante e você foi feito e criado para viver a abundância. Tanto eu quanto você temos o total acesso a isso. Errado é a gente viver sem estrutura para saber sustentar isso. Porque muitos de nós querem ser ricos, mas a gente não dedica tempo para se capacitar em sustentar essa riqueza que a gente tanto deseja. Porque não adianta. Não adianta eu atrair dinheiro se eu não sei lidar com ele. Trata o dinheiro como uma pessoa, porque nós somos uma energia. E o dinheiro também é uma energia. Então, quando eu olho para o dinheiro, eu preciso saber me relacionar com ele. Eu preciso aprender a fazer isso se eu ainda não sei. E tá tudo bem não saber, porque a gente não nasce pronto. A gente vem aqui para se desenvolver. A vida em si é uma escola, no qual a gente vai se descobrindo, né? Do qual a gente vai retirando camadas ao longo da vida, ao longo das fases, e a gente vai conhecendo versões diferentes de nós mesmos. E é por isso que eu resolvi trazer aqui essas pílulas semanais. Reflexões de livros que eu leio, que eu aplico na minha vida, porque eu sou uma pessoa que acredita muito que os livros nos ensinam sobre virtudes, sobre princípios e principalmente sobre padrões mentais que a gente precisa desenvolver para transformar o desejo em realidade. O livro que eu estou lendo nesse momento é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse aqui é um exemplar clássico da sabedoria e da riqueza com princípios simples, mas poderosos. É tão simples que ao mesmo tempo a gente fica se perguntando, tá, mas como é que um livro que fala lá da época da Babilônia vai poder trazer algum conhecimento, sendo que o mundo está se renovando, se tornando cada vez mais moderno, sendo que as ações mudam, as porcentagens e tudo mais? Acontece que hoje o dinheiro é governado pelas mesmas leis que controlavam quando há 6.000 anos atrás homens prósperos enchiam a Babilônia. Então as regras são as mesmas. E na vida existem leis que regem esse corpo, que harmonizam, né, esse caos e ordem que é a vida. Então, com o dinheiro não é diferente. Existem leis desde o princípio. E se você não tem esse livro, se você não leu, não tem problema. Se você já leu, vai ser uma ótima oportunidade para a gente reforçar, né, o nosso conhecimento e trazer aqui talvez alguns insights diferentes que da primeira vez você leu, não conseguiu acessar, ou então realmente se você também quer contribuir. O primeiro capítulo começa com o homem que desejava ouro. Esse capítulo ele abre mostrando uma inquietação de Bansir. Bansir era um construtor de carruagens da Babilônia, e apesar de habilidoso no que fazia, ele se via endividado, sem dinheiro, cansado de trabalhar, mas não conseguia conquistar abundância. Ele trabalhava e nunca sobrava nada. E vira e mexe, ele repetia a cena da mulher vindo até a frente da casa, reclamando que a geladeira estava vazia, de que estava faltando algo, e aquilo o consumia internamente. Conversando um dia com um amigo que se chamava Kobe,
ele percebe que ambos tinham as mesmas insatisfações internas, as mesmas frustrações. Eles desejavam ser prósperos. Eles moravam na cidade que era considerada a cidade mais rica, mais próspera. E por quê? Estando num ambiente de pessoas muito ricas, eles eram o oposto disso. O que tinha de errado? Por que algumas pessoas conseguiram e eles não? E conversando sobre isso, eles perceberam que o que mais incomodava não era a falta de luxo em si, mas o fato de trabalhar incansavelmente e não sobrar nada. E quantas vezes, talvez por quantos anos, a gente passou pela mesma situação? E talvez ainda está passando, trabalha, mas trabalha só para pagar conta. O quanto isso deixa a gente frustrado, o quanto faz com que a gente olhe para a vida de uma maneira dura, que a gente fale assim, nossa, a vida é sofrida, é difícil, é isso, é aquilo, e aí a gente vai criando lentes desconfiguradas da realidade. Eles concluíram que para mudar de vida, eles precisariam aprender os segredos daqueles que enriqueceram. E eles estavam na cidade das pessoas mais ricas. E foi daí que surgiu a figura de Acabe. Acabe era considerado o homem mais rico da Babilônia. Ele também foi um jovem simples que, inclusive, estudou com esses dois homens medíocres que estavam conversando no início da história. Eles estudaram na mesma escola, tiveram os mesmos professores, e por que Acabe conseguiu e a gente não? Eles decidiram que poderiam chegar até Acabe para perguntar como é que ele fez isso, se ele poderia ensinar algo para esses dois homens. E Acabe foi sempre muito receptivo, então eles chegaram a ir até ele e perguntaram. E Acabe, sempre muito solícito, falou que iria ensinar eles e começou contando a sua história. Acabe foi um homem que, assim como eles, aprendeu lições valiosas sobre a riqueza com um homem chamado Algamish. Na sua juventude, Acabe ele trabalhava como escriba, copiando tabuinhas de argila, ou seja, ele fazia documentos em placas de argila. Ele sonhava, ele desejava, ele ansiava ardentemente no seu coração em ter ouro, em ser rico. Só que ele percebia que o dinheiro desaparecia rapidamente. Até que um dia esse homem rico, Algamish, foi até a cidade. Ele era um emprestador de dinheiros e pediu para Acabe escrever um documento para ele, em até tal horário. Acontece que Acabe não conseguiu terminar esse documento no prazo previsto. E o homem ficou furioso. Ficou muito furioso. Acabe conta no livro, inclusive, que se ele fosse um escravo na época, ele tinha certeza que ele teria morrido. Porque o homem ficou com tanta raiva que ele tem certeza que ele teria matado. Mas como isso não era possível na época, não estava dentro das leis, Acabe fez uma contraproposta para o homem. Ele falou, eu vou trabalhar a noite inteira para te entregar esse material. E eu prometo que pela manhã esse documento, essa placa vai estar nas tuas mãos. Mas do contrário, eu quero pedir uma coisa. Eu quero que você me ensine como você construiu a sua riqueza? Como eu faço para ser um homem como você? Olha a humildade aí. Não só a humildade, mas o desejo, a vontade de mudar de vida. Era tão grande, mas tão grande, que dane-se a vergonha, dane-se o que o homem ia achar, dane-se a raiva que o homem estava sentindo. Ele foi ousado, e ousado no bom sentido, porque ele foi fiel à verdade que ele carregava no peito, aquela vontade interna. Eu nunca me esqueço que eu acho que um dos melhores conselhos da minha vida que meu pai me deu e que eu carrego até hoje, que permeia na minha mente, é que ele sempre falava: você pode ter tudo que você quiser na vida desde que você queira muito. E quando eu leio histórias como essa, de alguma forma esse conhecimento, esse conselho do meu pai se conecta na minha mente. É como se meu cérebro fizesse neuroassociações que fortalecessem essa crença de que de fato eu posso ter tudo que eu quiser desde que eu queira muito. Porque a gente vê pelo exemplo de Acabe que ele não só desejava, como ele tomou uma ação. E ação no nosso mundo, no mundo físico, é a linguagem da alma. É o que materializa as coisas. A ação é a linguagem do mundo físico. Então o homem, quando Acabe fez essa proposta para ele, o homem achou interessante, ele falou assim, eu vou tratar isso como uma transação. E saiu. Acabe disse que passou a noite debruçado na mesa, as costas doendo, mas ele firme no que ele iria receber, na recompensa. Então ele conseguiu terminar, no outro dia pela manhã ele foi entregar para Algamish. E o homem falou, bom, você cumpriu com a sua parte, agora é minha vez de cumprir com a minha.
E o homem falou, você tem alguma pergunta? Você quer que eu, comece por onde? E Acabe começou. Como um homem pode conquistar riquezas se tudo que ele ganha escorre pelas mãos? Essa foi a primeira pergunta de Acabe. Presta atenção na pergunta. Como um homem pode conquistar riqueza se tudo que ele ganha escorre pelas mãos? Eu não sei se essa é a tua realidade no momento, mas olha a resposta que Algames deu para ele. Você paga pelas roupas que você veste? Por acaso, você não paga pelas sandálias que você está usando? Ou até mesmo não consegue viver na Babilônia sem pagar despesas? O que tem para me apresentar que recebeu no mês passado? Ou o que tem para me apresentar que recebeu do último ano? E Acabe falou, nada. E o homem respondeu, louco! Paga todo mundo menos a si mesmo. Idiota, está trabalhando para os outros. Olha que interessante a resposta. Uma parte de tudo que você ganha pertence a você. Guarde pelo menos uma a cada 10 moedas da renda antes de gastar com qualquer outra coisa. Então aqui a gente percebe o princípio de poupar. Subentende-se já, e a gente tem conhecimento que a nossa riqueza ela é um compilado das causas que a gente produz. Eu não consigo, não vai chegar um momento em que vai acontecer um milagre e eu fiquei rico do nada. Isso é uma ilusão. Às vezes a gente vê pessoas na internet viralizando, ficando famosa e etc. E a gente cria ali uma história na nossa cabeça que essa pessoa teve sorte, teve a oportunidade certa, estava no lugar certo, na hora certa. Sim, ela estava. Mas você acha que quanto tempo essa pessoa se preparou antes? Quanto tempo essa pessoa passou se dedicando, se lapidando, se desenvolvendo para poder aproveitar essa oportunidade? Quanto ela já estava juntando de conhecimento, de esforço, de ações, causas. O efeito é mera consequência. Então, esse foi o primeiro conselho. E Acabe até ficou assim, tá, mas é só isso, é só guardar. Ele falou, faça isso por um ano. E depois, compre escravos para que trabalhem para você. Porque Algames dizia que moedas eram como escravos comprados. Em algum tempo, essas moedas poderiam trabalhar para ele. O dinheiro, por si só, trabalharia por ele. No início, Acabe guardava, ele conseguiu fazer isso por um ano, ele guardava e ele seguia os conselhos do mestre incessantemente, disciplinadamente, mas ele acabava investindo errado. Depois de um ano, Algames voltou à cidade e ele falou, e aí, cadê sua riqueza? Conseguiu juntar? E ele falou, consegui, juntei por um ano. E ele falou, parabéns, você conseguiu controlar os seus impulsos, parabéns. Mas e aí, cadê a sua riqueza? Onde você investiu? E ele falou, eu entreguei para um oleiro que está em outro país viajando, buscando joias para eu revender aqui mais caro. E ele falou, por acaso, o que entende um oleiro de joias? Ele falou assim, burro, perdeu todo o seu dinheiro. Ele falou, nunca peça conselhos de joias para um oleiro. Você procuraria um padeiro para pedir conselhos sobre as estrelas? Cada homem só é sábio cuja competência deriva das suas próprias experiências. E isso é muito interessante para a gente tirar um outro aprendizado para a nossa vida. Porque quantas vezes a gente compartilha coisas, dificuldades, adversidades, situações da nossa vida com pessoas completamente erradas. Eu tô passando por um problema dentro do meu relacionamento e eu vou lá pedir conselho para uma amiga solteira que não tem experiência, que não vive, que não passou por esse processo. Que conselho você acha que essa amiga vai me dar? Eu preciso sempre buscar conselhos de pessoas que já viveram o processo, que eu ainda não. De pessoas que já tenham resultados, que já alcançaram aquilo que eu desejo alcançar. É óbvio isso. Paloma, mas isso é óbvio. Mas o óbvio, às vezes, ele precisa ser dito, ele precisa ser reforçado, porque no piloto automático do dia a dia, a gente acaba se esquecendo. Então, depois de passar por esse processo de erro, você acha que Acabe desistiu? Não. O homem falou, não desista. Continue, faça tudo de novo. Construa sua riqueza novamente. E Acabe persistiu por mais um ano, Depois de um ano, o homem voltou e perguntou, cadê sua riqueza? Agora eu entreguei para um homem que fazia ferro e a cada 3 ou 4 meses ele dava os juros do dinheiro que ele emprestava para o homem comprar o material. Então Algames parabenizou ele, que era um bom negócio, né? E assim ele continuou fazendo por mais um ano. No terceiro ano, Algames voltou e perguntou o que ele estava fazendo do dinheiro. Ele falou, agora eu fiz uma festa para muita gente, e tal, com alimento, vinho e tal. Ele falou, tá comendo o próprio dinheiro. Guarde, junte,
Deixe que o dinheiro trabalhe para você. Até chegar ao ponto de que os teus gastos não cheguem nem aos pés do que o teu dinheiro rende. Olha esse conselho. Controlar os nossos impulsos até que o dinheiro trabalhe por si só. Subentende-se que precisa de um tempo para que isso aconteça. E a gente é muito impaciente. A gente tem dificuldade em respeitar o processo. Só que é o processo que traz significado para nossa vida. Imagina só que se a gente pudesse desejar algo e esse algo já se materializasse na nossa vida, a gente sentiria apenas gratificação, mas não teria significado aquilo, porque não teria história, não teria processos, não teria aprendizados. Então a gente precisa aprender a respeitar os processos na nossa vida, porque é eles que dão forma, é eles que dão essa estrutura, essa base sólida, que ainda que eu perca tudo, eu sei como reconstruir. Ainda que eu perca todos os meus músculos, eu sei o que fazer. Eu sei exatamente o que fazer para ficar forte de novo. Eu tô te falando isso por experiência própria. Eu passei por um processo de cirurgia, né? Eu caí uma vez esquiando, rompi joelho. Era uma das coisas que eu mais tinha medo. Mais tinha medo de machucar o meu joelho. Porque eu amo treinar. E eu ficava assim, cara, não me vejo uma pessoa sem treinar. E quando eu machuquei o joelho, eu tive que operar e eu tive que ficar lesionado. E o médico falou que eu ia ficar 9 meses sem poder treinar. E 9 meses sem treinar, eu ia ficar com as pernas finas. E realmente as minhas pernas ficaram muito finas. E eu posso provar isso pra vocês se vocês irem lá no meu Instagram. E eu falei pro médico assim, em 3 meses eu vou estar treinando. Em 3 meses eu vou estar treinando. E as pessoas conviam comigo ali naquela, pelo amor de Deus, cara, tem que parar, tem que isso, tem que aquilo. E eu falei, tá bom. E realmente a vida me trouxe aprendizados nos quais, nesse processo de ficar mais quieta, muitas coisas internamente que eu precisava olhar, eu olhei, eu ressignifiquei, eu transformei, eu mudei. Mas o que eu quero trazer aqui é que a importância do tempo para que reconstrua novamente. Você acha que eu desisti? Você acha que eu fiquei triste? Eu sentia tristeza, mas eu não me entreguei para ela. Eu treinava, eu fiz a fisioterapia, eu respeitei os processos e eu fiz além do que eu podia, mas foi isso que conseguiu com que eu restabelecesse meu corpo novamente. Porque eu já tinha feito processo, são 20 anos fazendo sem desistir. Eu já sei como ele funciona, e quando eu sei como a coisa funciona, não importa o que aconteça, eu tenho mentalidade, eu tenho força o suficiente mental para fazer quantas vezes forem necessárias, assim como Arcabe fez. Por 3 anos, ele só errava. Ele conseguia, mas ele voltava pro padrão zero. Percebe-se? Percebes como é difícil elevar um padrão mental, sair das crenças limitantes? Porque a gente está sempre voltando para a estaca zero, para reforçar aquela crença. E à medida que ele ia recebendo as pílulas, porque percebas que Algamish não falou todos os princípios de uma vez só. Ele foi muito sábio. E a gente pode avaliar isso como um padrão mental de Algamish, assim como Jesus. Jesus ensinava os seus discípulos por parábolas. Ele não entregava assim tudo de bandeja. Por quê? Porque às vezes o nível de consciência que a gente se encontra, a gente não é capaz de absorver todo o conhecimento. Então, eu recebo, eu pratico, eu aprendo. Eu busco novamente um pouco mais, eu pratico, eu testo, eu aprendo. E assim a gente vai conseguindo elevar com constância, mas com base sólida. Então a paciência é uma virtude nesse processo muito importante. Além do fato de você controlar os impulsos e de ser fiel àquilo que você está destinado a realizar. Então, impressionado, né, depois de um tempo com a disciplina de Arcabe, ele conseguiu realmente se tornar um homem rico. Ele se tornou tão rico que ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. E antes que isso acontecesse, Algamish voltou, reconheceu todo o esforço dele, que ele estava acontecendo, que ele estava ganhando muito juros, muito dinheiro. E Algamish falou assim pra ele, olha, Arcabe, eu já tô velho, eu preciso me aposentar, e os meus filhos não querem saber de nada, eles só querem gastar dinheiro. Por acaso você não quer ser meu sócio? Você vai ter que trocar de cidade. Se você estiver disposto a isso, eu vou passar em documento os meus bens, depois que eu falecer, parte dos meus bens para você. E você vai dar continuidade nos meus negócios. E assim, Arcabe fez. Ele não esperou, ele não pensou. Por quê? Porque era o que ele queria. Ele queria ser rico e ele foi na direção daquilo. Ele foi fiel. Ele não desconfiou do homem. Será que esse homem tá falando a verdade? Será que não tá? Não. Ele foi fiel à verdade dele. E assim foi feito. Depois o homem partiu e realmente Arcabe se tornou o homem mais rico da Babilônia. O que a gente aprende com essa história? Que todo mundo tem o direito e o desejo de prosperar. Mas, para isso,
a gente entende-se que a gente precisa parar de se conformar com a mediocridade. Que foi isso que Acabe fez. Ele já não aguentava aquela dor pra ele de ser medíocre, de continuar médio, de trabalhando pra caramba e não sair daquilo, não sobrar, não poder, né? E conviver num ambiente com pessoas tão ricas. Ele não aguentava mais. Então ele decidiu sair dessa zona. E não importa quanto tempo demorasse. Não importa. Desde que você decida, o caminho vai se abrir. Tudo, tudo, tudo. O momento que você tá agora é o momento perfeito para te levar para o próximo nível, porque você já tem todas as ferramentas que você precisa. É só uma questão de decisão. A gente entende que medíocre vem de médio. Aquilo que é mediano, sem expansão, sem brilho. E é quando uma pessoa aceita viver abaixo do que ela poderia. Ou seja, justificando, sei lá, um dia talvez aconteça alguma coisa, quem sou eu, né, para ser rico. Então essa aceitação, existe uma vibração. Essa aceitação da realidade que eu tô, mas eu tô infeliz, é uma vibração de aceitação. Só que essa vibração, ela gera estagnação. Ela me deixa preso numa zona de conforto, porque cara, eu não acredito que eu mereço. Eu não acredito. E o simples fato de desejar prosperar, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade aqui dentro, por mais que você não acredite, mostra que já existe uma frequência viva dentro de você pedindo para expansão, pedindo para que você acredite mais nessa vozinha interna que quer sair para fora, que quer viver isso. O desejo, ele é uma semente vibracional. E a gente entende nessa história, esse livro maravilhoso, que realmente é uma semente. E só aparece porque já existe a possibilidade de realizá-lo. É porque uma parte dentro de você já acredita nisso. Agora você precisa convencer todo o resto. Você precisa convencer o seu corpo a agir a propósito daquilo. Você precisa convencer a sua mente, as suas emoções a acreditarem naquilo. A maioria das pessoas deseja prosperar, mas a maioria continua agindo e sentindo como alguém medíocre. Eu quero ser milionária, mas eu fico olhando só pra tudo que me falta na minha vida. Eu quero ser milionária. Mas falta eu pagar isso, falta eu pagar aquilo, mas falta eu comprar aquela roupa, falta eu comprar aquele sapato, falta eu comprar um carro, falta eu comprar não sei o quê. É incoerente. Eu não posso ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Ou eu vibro na abundância, ou eu vibro na escassez. Quero abundância, mas carrega a culpa de querer mais. É como se tivesse algo de errado, porque eu vim de uma família pobre, simples. Então, eu não vou mais ser pertencente daquele grupo se eu escolher mais pra minha vida. Quer liberdade, mas repete. Isso não é pra mim. Deixa eu aqui mesmo. Isso gera incoerência vibracional. Você não pode ocupar 2 espaços, 2 lugares ao mesmo tempo. Ou você vibra mediocridade, ou você vibra prosperidade. A prosperidade, ela não é só uma condição material. Ela é um estado do ser. A prosperidade é um estado. Eu vibro tanto liberdade, que é como se a prosperidade me procurasse. É como se eu me tornasse um imã que acaba atraindo tudo isso. Você não precisa esperar a riqueza se materializar para se tornar próspero. Prosperidade também não tem só a ver com dinheiro. Você precisa se tornar próspero para que a riqueza se materialize. É o inverso. Então a gente acredita que quando eu tiver o carro, eu vou fazer aquela viagem. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver o celular, eu mando uma mensagem melhor. Ou eu gravo um vídeo. Aí eu faço realmente um canal. Sei lá. Quando eu tiver num ambiente aqui mais bonito, eu vou fazer. Não. Eu tenho que fazer para que eu me torne essa pessoa. É o contrário. Não dá. Não dá para ocupar dois mundos ao mesmo tempo. Tem até uma passagem bíblica, não dá para servir a 2 senhores. Você tem que escolher, você tem que decidir o caminho daquilo que você quer. Então a gente entende-se que com esse livro, alguns padrões, né? Desejo, decisão, ação, buscar se aconselhar com pessoas que realmente tenham experiências. Tudo, uma parte de tudo que eu ganhar tem que ser paga, tem que ir para mim mesmo. Eu sou dono de parte de tudo que entra. Eu não sou dono para torrar o dinheiro para gastar assim, não. Isso aqui é a minha riqueza. É onde eu acumulando, eu sabendo onde investir, isso vai me multiplicar, triplicar. Olha o quanto isso é importante. Olha o quanto faltou na nossa educação, na nossa cultura, na nossa sociedade, essa psicologia financeira, que nos desse essa base desde pequenos. Olha o quanto teria sido diferente. Mas a vida é o que é e é como ela é. Só que a gente pode fazer diferente, não é lá no passado, é agora. O passado já não existe, o futuro não chegou, também não existe. O que existe é aqui. E hoje, como é que você vai sair de casa e como é que você vai lidar com o dinheiro? Como é que você pode pagar uma conta?
Às vezes você paga uma conta lá, vai sair pra jantar, mas dá aquele dinheiro sofrendo. Poxa, esse dinheiro podia pagar aquilo. E aí você tá ali, em vez de desfrutar do momento do jantar, de um café gostoso, se sentindo próspera, você tá ali vibrando na escassez. Tá pagando aquela conta, mas vibrando. O que você acha que você vai receber? Mais riqueza? É incoerência. Tudo na vida é alinhamento. Quanto mais a gente se alinha, mais tudo floresce. Então hoje, se você for sair do seu dia para comprar um café, para comprar uma água, não importa o que seja, pague aquilo com sentimento de gratidão. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada à vida. Obrigada a mim mesma. Porque eu posso comprar uma água. Porque eu posso pagar por esse café delicioso. Obrigada. O sentimento de gratidão, eu até me arrepio de falar. Porque é uma ferramenta poderosa e que no dia a dia a gente se esquece. A gente se esquece dessa sabedoria divina. Então, algumas lições aqui. Pague-se primeiro. O dinheiro é um escravo que deve trabalhar para você e não você para ele. Anote aí isso se você quiser. Disciplina é a chave para a liberdade. O que é liberdade para você, Paloma? Disciplina. Por incrível que pareça, é eu ter o poder de escolha, de eu fazer aquilo porque eu quero e não porque eu preciso. Então faça o dinheiro trabalhar para você e faça com que a disciplina seja uma chave na tua vida. Porque as pessoas confundem, ser disciplinado tem que ter regra, tem que ter horário para tudo, tem que isso, tem que aquilo. Não. Você faz teu horário. A disciplina é a chave para a liberdade. E cuidado, muito cuidado com os conselhos errados. Cuidado para quem você fala determinadas coisas. E não é porque a pessoa é ruim, não. É porque somente aquela pessoa não está apta para te dar aquele conselho. Ou talvez você também não seja apto para dar conselho para outras pessoas, se você não viveu aquilo, se você não conquistou aquilo. Então é melhor se calar do que falar besteira. Porque a gente tem um poder muito grande e uma responsabilidade maior ainda de influenciar na vida das pessoas. E que a gente possa fazer isso com consciência. A sorte favorece quem está preparado. Tem uma parte do livro, deixa eu ver até aqui se eu acho, que eu gosto muito, muito. E que depois os homens foram perguntar, Arcabe, mas você teve sorte, né? Você teve sorte porque você conheceu Gamish, que era o homem rico, que depois passou todos os bens para ele, né? E ele falou assim, por acaso, não ficou eu 4 anos me dedicando, errando, me sabotando para conquistar isso? Por acaso, então, um homem, um pescador, que estuda durante 10 anos sobre os peixes, quando o vento sopra diferente, ele joga a rede e pega o peixe, isso não é mérito dele? Não é mérito do quanto ele estudou para acertar aonde que ele está jogando a rede, mesmo que o vento sopre o contrário? Então isso não tira o mérito. Eu não tô achando aqui, mas deixa eu ver se eu até risquei aqui, mas não tô achando. Que ele fala que... Vou resumir aqui para não estender muito. Mas tem uma parte desse livro que eu gosto muito, que ele fala assim, que a oportunidade, ela é uma deusa desdenhosa, porque ela não perde tempo com quem não está pronto. Ou seja, a oportunidade, ela passa, mas ela não vai ficar falando, ei, me agarra, não, ela é desdenhosa. Ela tem o seu valor, e ela sabe qual é o valor dela. O valor dela é pra quem tá pronto, não é pra quem só quer. É pra quem tá pronto e sabe que vai agarrar. E eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Então que no dia de hoje você observe mais para que você saiba agarrar as oportunidades que aparecem para você, porque você realmente está se preparando para isso. Então quando você está se preparando, os teus olhos estão sempre muito atentos, porque você está focado. O foco vem de eu não sair da minha decisão, de eu não me perder, de eu não esquecer do que eu decidi que eu quero. Então, constantemente eu vou construindo a minha disciplina, a minha constância, meu foco. E essa, pessoal, foi a pílula dessa série. A minha intenção aqui é que toda semana você não receba apenas só conhecimento, mas também inspiração para você colocar em prática e construir a sua própria liberdade. Porque riqueza a gente entende que não é sorte, não é acaso. Riqueza é uma consequência de virtudes, de hábitos, de escolhas que repetimos todos os dias. Então eu te pergunto, se você tivesse guardado 10% de tudo que você já ganhou até hoje, como estaria a sua vida? Na próxima quarta-feira, eu volto com a continuação dessa jornada, onde ele vai ensinar, onde Arcabe vai ensinar para esses 2 homens 7 princípios da riqueza. E a gente vai falar sobre esses 7 princípios. Eu espero que essa jornada traga para você e para sua mentalidade muita expansão e que você realmente consiga praticar isso no seu dia a dia. Um beijo, nos vemos na próxima quarta.